Boa noite a todos. Nós sempre colocamos que Jesus nos envolva para que nós tenhamos uma noite bem alegre, bem produtiva, mas acima de tudo, melhorou? Bem simples, que é a maneira gostosa de nós viver. Nós vamos tentar abordar um pouquinho esse tema, a ciência das emoções. Esse trabalho foi inicialmente feito por um congresso médico, uma associação médica espírita, então teve umas partes que eu vou passar meio ligeirinho para não ficar chato, não ficar meio cansativo. Algumas teorias das emoções. Né? Começamos a falar em emoções com Darwin, nos colocando que as emoções surgem como mecanismo de evolução, de autopreservação. Então eu estou lá tranquilo, aí vem aquele tigre lindo, né? Com aquele pelo brilhoso, ai que lindo, lá na pré-história, lá, né? Eu chego perto dele, vou fazer carinho, ele me come. Na vida seguinte, quando eu estou lá dentro, eu vejo um tigre, já me dá uma certa sensação de alguma coisa não está bem. Essa certa sensação é a adrenalina, noradrenalina que é largada no meu organismo, dizendo assim, corre ou ele vai te comer. É a primeira emoção que nós conseguimos compreender, a emoção de luta e fuga, que nos acompanha até hoje. Quando alguém nos diz alguma coisa que a gente não gosta muito, a gente assim sobe o sangue, né? A gente como espírita, né? Jamais quer que a pessoa morra, pegar uma perninha tá bom. Ou então pede para Jesus, leva ela, Senhor, né? Está sofrendo aqui na Terra, né? Essas emoções que surgem dentro da gente, que são essas emoções de luta ou fuga, mas é um processo normal, né? Dentro do processo evolutivo. Os primeiros teóricos da emoção foi William James, que é um dos maiores psicólogos norte-americanos. Ele Land colocaram a seguinte ideia, a primeira teoria sobre evolução. As experiências emocionais são devidas principalmente à experiência de alterações corporais. Então, quando eu fico triste, eu choro? Eles diziam, não, eu choro e então eu fico triste. É uma viagem, né? Então você está louco, né? Eu começo a chorar e aí quando eu estou chorando eu fico triste, né? Aí, claro, que vieram outros pesquisadores, Kennan e Barney, e disseram assim, não, é exatamente o contrário. Eu fico triste e então eu começo a chorar. Né? E aí, então, surgiu essas duas linhas bem diferentes. Primeiro, o corpo gera emoção, ou primeiro a emoção vai gerar. O que hoje a ciência descobriu? Que ambos estavam com a razão. O corpo vai afetar as minhas emoções, assim como as minhas emoções vai afetar meu corpo. Eu posso ficar triste porque o meu corpo está doente, ou eu posso ficar doente com a minha mente paranoica e deixar meu corpo doente. Freud, e depois Jung, o seguidor de Freud, eles foram os primeiros a abordar determinados aspectos que vão ser fundamentais para nós. Nós aqui vamos trabalhar com terminologia é algo sempre bem complicado, mas vamos tentar definir afetos e emoções. Afetos como movimento psíquico. Então, o que é afeto? Aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo. Né? Por exemplo, daquele domingo lindo, eu estou passeando na beira da praia e me lembro da sogra. E vem aquele amor. Sabe isso é um movimento psíquico. Né? Isso é um movimento psíquico. E aí aquele jeitinho que eu estava andando começa a fazer assim, será que ela tem esse fim de semana passar por isso? Aí surge o quê? Surge a emoção, que é um movimento físico. Né? Então, um movimento psíquico gera um movimento físico. E nós vamos ver que vice-versa também. Né? Rapidamente se tentou entender isso dentro do cérebro, né? Os primeiros a falarem foi Papez, o circuito de Papez, aquelas áreas ali do cérebro internas. Depois veio MacLean abordando uma área maior, com o giro do símbolo também. Então ele dá o nome de sistema límbico, ele ganhou um prêmio Nobel por isso até. Mas enfim, o que vai ser o sistema nervoso? Né? Vão ser o nosso cérebro, que vai pela coluna e se irradia para o nosso corpo. O sistema nervoso, ele é formado por neurônios, né? Células que nunca se tocam uma na outra, elas chegam bem pertinhas e largam umas bolinhas. E aí se dá um movimento psíquico, né? Nervoso em nós. Então eu posso, por exemplo, olhar alguma coisa, na verdade a luz vai bater nos bastonetes e cones, vai para o tálamo, vai para a área occipital, e eu vou traduzir isso como visão. Né? Então é um movimento
nervoso, que se traduz como visão. Se eu tocar aqui, vai ir para o parietal, vai se chamar de somato sensorial ou tacto, né? Eu posso ter olfato e meus 5 sentidos. Mas pode ocorrer, por exemplo, como as meninas aqui, que uma delas quebrou a unha na balada, provavelmente, né? E aí isso é o medo. Né? O medo já é um outro movimento psíquico, mas que não está ligado aos nossos sentidos. Aqui no caso, vai atuar uma organela bem no meio do cérebro chamada amígdala. Né? Essa amígdala é que guarda as nossas memórias emocionais. Então, ela é que nos dá o alerta antes de nós agirmos. Ela é interessante, a gente abordou isso aqui numa outra palestra quem estava. Né? Se eu estou caminhando no campo, né, e eu vejo uma corda ou uma cobra, né, se fosse um tempo atrás, dentro do meu processo evolutivo, eu diria, é uma cobra ou uma cobra? É uma cobra ou uma cobra? Ah, é uma cobra. Significa eu morro. Né? Então, o que a evolução fez? Olha, antes de olhar se é uma cobra ou uma cobra, pula para trás. Né? Então, a gente não chega a raciocinar, a gente dá um salto, e pensa, é uma corda, ainda bem. Né? Mas a gente já deu o salto. Né? Esse mecanismo que a amígdala gera em nós é um mecanismo que ainda nos incomoda até hoje, porque nós ainda não temos bem trabalhado o processo da mente com a amígdala. Então, seguidamente, a gente tem, né? A gente está no trânsito, lá ouvindo uma musiquinha, aí antes de abrir a sinaleira, o carro de trás até, né? E aí a amígdala está sendo ameaçado, né? A gente, Senhor, leva ele, né? Né? Já dá aquela adrenalina, aquela coisa toda. Ele diz, meu Deus, eu sou espírito, eu só quero o bem das pessoas. Por que daí? Isso é um processo evolutivo normal que nós ainda trazemos e que estamos trabalhando, naturalmente. Né? Se descobriu depois também o sistema da ínsula funcionando junto com a amígdala e dando colorido a essas emoções. Aí. Enfim. Né? O Ekman é um dos maiores psicólogos do estudo das emoções humanas. Ele aqui são figuras de aborígenes australianos, que são os mais primitivos. Eles foram ter contato, eles se afastaram dentro daquelas migrações de 100 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, a 10 mil anos atrás. Eles foram para a Austrália e a Austrália ficou isolada pelo aumento dos níveis dos oceanos. E eles só foram ter contato com a civilização branca em 1790, por aí, quando os ingleses chegaram na Austrália e colonizaram a Austrália. Então, são os mais primitivos. Então, ele trabalhou com eles, assim como trabalhou com norte-americanos, europeus, sul-americanos, e descobriu que, independente do local da terra, se é japonês, se é brasileiro, nós vamos ter sempre 6 emoções, 6 ou 5, aí se discute a montagem de uma delas, né? Que é raiva, medo, nojo, surpresa, alegria ou tristeza. Então, aqui na China, né, na Austrália, o cara com nojo, ele faz aquela cara de nojo, ele está sentindo nojo. Com alegria, ele faz a cara de alegria, que são as emoções humanas dentro do nosso processo evolutivo. Né? Ele depois fez estudos, por exemplo, ele trabalhou um tempão na CIA, e dando cursos sobre essa análise de movimento através da musculatura facial, dá para se ver em 44 movimentos se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Então, por exemplo, nós temos os nossos cérebros, lado esquerdo, lado direito, um é mais cognitivo, emocional, o outro é mais analisante. Então, se te fazem uma pergunta, né? Fulano, tal coisa, né? E tu olha para a esquerda, tu está usando o cérebro direito. Tu está sendo sincero, tu está falando com as emoções de sinceridade. Agora, se tu olhar para a esquerda, tu está usando o cérebro direito, tu está criando uma historinha. Então, se fizerem uma pergunta, olha para o chão, que ninguém sabe se tu está inventando. Mas, enfim. Né? Mas, então, dentro dessas reações, medo, tristeza, raiva, nojo, alegria ou surpresa, né? Elas são normais, né? Seria anormal se nós não tivéssemos elas. Tá? Se nós não tivermos em nenhum momento medo, tristeza, raiva, aí nós realmente precisamos procurar um terapeuta. Porque é normal o ser humano, em determinado momento, ter medo, em determinado momento, ficar com raiva, permanecer com raiva é patológico. Dá aquela coisa, a gente tem aquele. Né, depois, gente, me ajuda, você me acalmar. Né? Agora, nós esprilta, né? Às vezes a gente leva para casa, eu perdoo, porque a gente fica eu perdoo, tudo bem, vai pegar um prova.
Ele vai pegar um bronze, mas eu pegou tudo bem pronto, ele entrou em parafuso, né? E aí ficou no buraco. Né? Então é normal a gente ter emoção, permanecer com ela, que daí já não é tão normal. Mas é normal, são normais as emoções. O que não é normal? O excesso delas. O excesso de medo pode me levar à síndrome de pânico, né, ao pavor excessivo. O excesso de tristeza pode me levar à depressão. O excesso de alegria. Né? Não, mas alegria é legal, excesso de alegria. Excesso de alegria dentro da classificação psiquiatra de bipolar é o estado de mania. A pessoa está extremamente alegre, ela está tão alegre, tão feliz, tão maravilhosa que ela gasta todos os cartões de crédito, gasta cartões de crédito dos amigos, da família, pede dinheiro emprestado e está tudo bem, está tudo maravilhoso. Então, o excesso de alegria também é legal. É interessante a gente ter o equilíbrio no processo. Né? Mas o que é interessante que nós vamos encontrar nesses transtornos emocionais, transtornos de ansiedade são os mais comuns, depressivo, depressão, polaridade, em qualquer tratado, se vocês forem para qualquer especialista no assunto, eles vão dizer assim, cuja causa é desconhecida. Então, se sabe alguns efeitos físicos, se sabe o que está acontecendo no cérebro de uma certa forma, mas por que aquela pessoa, por que dois gêmeos univitelinos, ou seja, com o mesmo DNA, o mesmo corpo, um fica deprimido depois de uma certa idade, o outro nunca sofre de depressão. Por que isso? Por que um vira bipolar e o outro não vira bipolar? Por que isso? Não se tem essa causa ainda. Né? Depressão a gente já abordou aqui algum pouco, eu vou só passar por cima rapidamente, está normalmente ligado às experiências de perda, né? E nós temos inúmeras experiências de perda durante a vida, a gente cria a família, e aí cria os bebezinhos, aquela coisa mais linda, os bebezinhos já crescem, né? Aí depois já cresce, já vão embora, aí a perda deles vão embora, e a gente fica meio perdido, aí quando a gente vê, a gente se aposenta para ir para o trabalho, a gente fica meio perdido. Então, o tempo todo a gente tem essa relação de perdas, perdas de amizade, perdas de afeto, que podem sobrecarregar o nosso estado emocional e nos levar a uma depressão. Mas uma das coisas mais marcantes, por isso a depressão está tão marcante atualmente, e se calcula que até 2030 vai ser a maior causa de incapacitação na Terra. Atualmente, a maior causa de incapacitação são os problemas cardíacos. Vai ganhar os problemas cardíacos, está passando em 2030, vai ser a depressão. Então, ela é grave. Né? Por quê? Por causa dessas alterações de valores que nós vivemos atualmente. Né? Porque nós, graças a Deus, estamos com muita gente, e muita gente isso também são estudos antropológicos, estudos neurológicos, e quando a comunidade é grande, em si, onde for, aumenta a necessidade de evolução, porque a necessidade de convivência, quando a gente estava sozinho na nossa casinha, lá não tem ninguém, mas aí agora tem vizinho, tem não sei o quê, tem problema no assunto, tem problema não sei o quê, tem a conta, tem trânsito, tem não sei o quê, e esse monte de coisa nos agita um monte, nos acelera, nos tira do centro de fase, nos acelera a evolução. Então isso é legal. Né? Além dessa quantidade imensa de informação, isso também acelera a nossa evolução. Então o que acontece? Nós estamos meio que evoluindo na mata. Se a gente não evoluir, a gente pira. Né? Mais ou menos assim. Né? Então a gente vai alterando os valores. A gente vai, sem notar, a gente vai começando a crescer. Né? E crescer às vezes incomoda um pouco. Né? A gente trabalhava a semana inteira, lutava, suava, para chegar no final de semana e fazer aquele churrasco de alface, aquele engradado de guaraná. Né? Mas aí chega naquele final de semana, a gente vai cortar aquela alface está meio gorda, assim. Eu gostava tanto de lama de saco, assim, mas agora eu não gosto. Então eu trabalho a semana inteira e agora eu não tenho mais o prazer do meu churrasco. Então isso é que é interessante, os valores começam a se modificar. Coisas que nós adorávamos já não nos fazem tão bem, assim. E a gente fica naquela adolescência espiritual, assim, está com o pé no ar para dar o próximo passo, né? Que é essa sensação de para onde eu estou indo, o que é. Mas tem que seguir adiante, tem que persistir que a gente vai ter novos prazeres cada vez mais requintados, mais ou menos semelhante à pessoa que bebe cachaça, né? Ele é cachaceiro, e alguém chega com um licor ou um vinho e pode perceber outro sabor para os que bebem álcool. Eu não bebo álcool, mas enfim, né?
é diferente a sensibilidade. Nós vamos tendo outras sensibilidades para a vida. Às vezes a gente está com um colega e diz assim, olha só que pôr do sol, e diz, é mesmo, mas eu estava te falando, não vê, né? Ou a gente diz assim, olha essa música, eu gosto muito de música, mas eu estava te falando, você diz, para, ouve, né? Mas a pessoa não ouve, a pessoa não vê, e a gente começa a conquistar coisas que começam a nos dar novos prazeres, novas emoções. Mas se nós estivermos com depressão, que é normal, né? É normal, podemos entrar no estado de depressão, é completamente anormal permanecer na depressão. Ela fala assim, minha vida é triste, mas Jesus vai me ajudar, depois que eu morrer, eu vou melhorar, não vai melhorar coisa nenhuma. Tá? Se está com depressão, procura um terapeuta, procura alguém para sair desse processo, né? Porque ele não só não é legal, como ele come as células, mata as células do nosso hipocampo, da nossa memória, a gente vai ficando meio abobado, realmente. Então, realmente tem que trabalhar isso. Estou fora do teu foco. Não precisa. Ali o cara está bom. Obrigado. Mas se nós formos no médico, se nós formos pesquisar, ele vai dizer assim, não, é que está faltando umas bolinhas entre os teus neurônios. Né? Noradrenalina, ou mais exatamente, depressão normalmente, é serotonina. Toma esse remedinho aqui, esse inibidor seletivo de serotonina, sertralina, estalopram, fluoxetina. Né? Tome isso aqui e o que vai acontecer? Vai aumentar as tuas bolinhas. E deu, tu está numa boa. Mas daí é que é uma viagem. E é verdade, funciona assim. Eu estou assim, mal, quero morrer, não quero sair da cama, não fala comigo. Né? Meus pensamentos são pensamentos negativos. Eu acordo no meio da noite, pessimista, estou mal. Aí me dão umas bolinhas e eu sou uma pessoa feliz, a vida é boa, tudo é maravilhoso. É uma piração isso. Né? É uma piração isso, porque os meus pensamentos, as minhas emoções, são em função das bolinhas. A questão é, e por isso é a causa desconhecida, por que eu parei de produzir essas bolinhas? Essa é a questão. Né? Mas, enfim, né? O que nós notamos? Que assim como os meus pensamentos, né, eu começo a pensar bobagem, eu tenho emoções negativas, eu fico duro, eu começo a pensar em coisas, mesmo estando na beira da praia, eu começo a pensar em bobagem, eu fico todo duro, o contrário é verdadeiro. Né? Se eu lesei, se eu estou com problemas na minha cabeça, está faltando bolinha, se eu pensei bobagem demais, parei de fazer as bolinhas, aí as emoções vão começar a fazer com que eu pense bobagem. Vê como é uma viagem isso. Né? O ser humano é uma viagem. Né? Nós somos assim. Né? Então o que a gente tem que estar atento? Tanto a nossa mente quanto ao nosso corpo. Ambos nós temos que estar atentos. E ambos vão estar funcionando de novo. Aí depois que eu morrer, é o meu perispírito. Né? Se eu tiver com o cérebro com pouca bolinha, meu perispírito vai estar com pouca bolinha, porque eu estou construindo isso aqui. Um tempo atrás eu era um macaco peludo, eu fui construindo esse velho exemplar que vocês estão vendo aqui. Né? E você sabe, eu já falei isso muitas vezes, que dentro do processo de evolução, quanto mais evoluído, maior a testa e menos pelo. Não tem uma coisa assim? Você tem que dar uma força aí, né? Senão fica feio. Então vamos falar um pouquinho rapidamente de corpo, né? Atuando nas respostas biológicas. Então, se eu estou com dificuldades bioquímicas, eu vou atrás dos elementos bioquímicos, talvez o ansiolítico, o ribotril, e, claro, procurar saber por quê. Né? Existem vários suplementos que são excelentes, pergunte para o seu médico, mas não tem contraindicações, que é o ômega 3, né? Que é peixe, comer peixe, você pode comer pelo menos umas 2 vezes por semana peixe, excelente. Né? Se não, ômega 3, complexo da vitamina B, e vitamina C. Vitamina C é excelente para os radicais livres, para o cérebro. Também pode escolher. Ou toma 1 grama de vitamina C ou come 400 laranjas. Fica à vontade de você. Por isso que às vezes é melhor tomar um comprimidinho. Né? Mas são excelentes, não tem contraindicações. Depois a nutrição adequada. Então, para quem está meio down, assim, pode dar uma balanceada na nutrição também. Né? Já é unânime que a mais adequada para o organismo é a dieta do Mediterrâneo, que são peixes, verduras, grãos, né, frutas, menos açúcares, menos carne vermelha e nada de álcool. Tá bom, né? Vou voltar ao Porto Alegre, né? Mas enfim, se a gente está numa fase meio down, depois melhora, pode equilibrar. Sempre o bom senso, né? Como dizia Buda, o caminho do meio, né? O bom senso.
Suco de uva é excelente, o sol amplia os níveis de serotonina e dopamina, que na praia a gente está dizendo, no inverno, se obrigado a uma caminhada no sol, é fundamental para o nosso estado emocional. Né? E a atividade, o exercício físico, também estimula a sensação de bem-estar, altera para melhor o modo como pensamos e sentimos. Isso é interessante. Fazer caminhadas, né? A atividade física modifica nossos neurotransmissores, a nossa mente. A gente esteve num congresso há 2 anos atrás, em São Paulo, e era um congresso muito grande, eles vendiam, tinha aquelas várias tendas, vendiam esteirinha para ratinho correr. O tchan das experimentos era justamente os exercícios físicos atuando no cérebro, que são fundamentais. Então, se mexer é legal. O contato com a natureza, porque nós somos um serzinho da natureza. Então, já existem inúmeras pesquisas que entrar em contato com a natureza, numa cachoeira, com um campo, sereniza a nossa mente, né? E nos sentirmos como parte dessa natureza. O Dr. Richard Davidson, ele fez inúmeros trabalhos de meditação com pesquisa com monges que o Dalai Lama auxiliou ele para ele trabalhar, mas ele escreveu agora no final do ano passado, 2013, esse livro, Estilo Emocional do Cérebro, que eu tenho em português, e alguns aspectos que eu achei interessantes. Primeiro esse aqui, ó. Os lobos frontais são a nossa capacidade de raciocinar, de agir, de nos movimentar, de pensar, de decidir. E há uma variação nos seres humanos de até 30 vezes a capacidade de usar os lobos frontais entre um ser humano e outro. O que significa isso? Que tem determinados seres humanos que usam os lobos frontais 8 e outros usam 25. Então não adianta dizer assim, mas tu não vê, ele vai dizer, não, ele não vê. Ele não vê, porque não vê. Assim como às vezes dizem pra gente, tu não vê que está falando de não, né? Porque a gente não vê. Então, isso é interessante de respeitar, amar uns aos outros. Cada um estamos num estágio de ativação dos nossos lobos frontais. Mas o que é muito importante aqui? Que ele, os lobos frontais, a gente falou em todos aqueles processos lá do sistema límbico, da amígdala, da ínsula, mas quem está dominando isso são os lobos frontais. Eles vão atuar diretamente, evitando, inibindo os sinais, por exemplo, da mídia, então vai vir aquela coisa de gente calma, e aí acalma. Né? Quando a gente é agredido, né, por uma palavra, por uma contrariedade, por uma buzina no trânsito, é inevitável, é o estágio evolutivo que nós encontramos. Nós vamos largar as catecolaminas no sangue e vai dar aquele fervor do sangue. Por quanto tempo elas permanecem na corrente sanguínea? 90 segundos. Então, por 1 minuto e meio, eu ainda vou ter que... Se em 2 minutos eu estou irritado, eu estou com trouxa. Eu continuo, não precisa ter nada assim, não precisa ter nada assim. Ele já está passado. Aí eu estou fazendo mais catecolamina, só vou para cá. Pensando isso, aí eu já começo a largar os corticoides, aí eu estou assim, Senhor, me dá paz, me dá uma tranquilo. Não vai ter. Né? Mas é a nossa cabeça que está mexendo nisso. Então nós temos 1 minuto e meio para respirar fundo e acalmar de vez mesmo. Né? Uma precezinha rápida. Então a gente falou sobre corpo, agora vamos falar um pouquinho sobre mente. A visão espírita das emoções, bem sucintamente, né, pelo espírita gigantesco. Nós temos só até às 10 da noite, né? Ela é igual à neurociência. A neurociência também diz a mesma coisa que a doutrina espírita nos diz. É que nós vivenciamos experiências positivas, negativas e neutras. As positivas, na verdade, pode se colocar como agradáveis, são aquelas que nós achamos agradáveis e queremos repetir. As negativas, aquelas desagradáveis, são as que a gente depois tem pânico, não quer de jeito nenhum, nos tranca. E as neutras são as neutras. Né? Então, isso ocorre durante a vida. Um cachorro me morde quando eu tenho 1 ano de idade. Eu não me lembro, mas eu tenho medo de cachorro. Foi uma experiência desagradável. É gravado em mim. O que difere da doutrina espírita? Nessa ou em outras existências da vida. Por isso que uma das causas do desconhecido é porque eu tenho coisas de outras vidas. Eu posso ser gêmeo, vitelinho, eu, meu irmão, minha irmã, né, com o mesmo DNA de corpo, mas eu tive experiências traumatizantes que ela não teve, ou ele não teve. Eu tive capacidades de enfrentamento que ele não tem.
Enfim, há uma harmonia, onde nossas ações, quando desequilibram essa harmonia, também desequilibram nossas respostas emocionais. Né? Então é lei do amor, não há culpa. Né? A gente se desarmoniza e tem que se harmonizar. O comando de nossas ações não está no cérebro. Isso dentro da física é chiquérrimo, na física quântica, se chama não local, quando não está na nossa matéria. Sempre que vocês ouvirem falar em física quântica, a palavrinha não local é o Chan. Né? Por que não local? Porque é do espírito, somos um espírito atemporal e espacial. O mistério do coping, que é a capacidade de enfrentamento. Né? De novo, eu pego o exemplo de irmão gêmeo, que tem mesmo DNA, mas não precisa ser gêmeo, pode ser irmão, ou colega de trabalho. Um quer matar o chefe, não aguenta, vou matar esse filho. Não, calma, o homem está menstruado, fica assim e tal. Né? Então, por que um não aguenta e o outro aguenta? A capacidade de enfrentamento. Por que isso? Né? Essa capacidade de enfrentamento está baseado no nível evolutivo do espírito, que nunca regride. Isso é grau de liberdade, naturalmente. Né? Quanto mais grau de enfrentamento nós temos, mais livres nós somos. Sempre repete isso, aquele domingo lindo, né? E alguém diz assim, vamos passear aqui? Não, a gente está com uma nuvenzinha na cabeça, assim. Está preso naquilo. Cabe a nós, deixa pra lá, sai. Né? Na verdade, tudo é ilusão, tudo é processo de passagem. Né? Aquela coisa que nós vamos comprar, sabe aquele carro que a gente juntou o dinheirinho para comprar aquele Corcel 2. E é assim, né? As coisas vão passar, vão ir, né? E nós seguimos. Então, a construção interna, não é das coisas externas. Daí a gente pode seguir. A comunicabilidade dos espíritos entre encarnados e desencarnados. Então, um espírito pode atiçar a emoção dele em mim, né? E entre encarnados. Quem gosta desses estudos, esse livro aqui, Mentes Interligadas, tem um trabalho muito interessante de uma pessoa pensando na outra e ativando os neurônios no cérebro da outra. Para ver como aquela coisa, quando a gente está pensando em alguém, a gente tem que saber direitinho em quem a gente está pensando. A gente fica lembrando daquela pessoa que a gente não gosta, está sintonizando com ela, depois a gente fica assim, né? Porque a gente está fazendo a ligação. Né? Então, vai com Deus, aquela coisa de quando perguntaram para Jesus, Senhor, mas até quantas vezes eu devo perdoar? Até 70 vezes 7. Perdoa sempre, desliga, não fica nesse fazendo da forma. Sai dessa neurose, vai ser feliz. Né? Lei de ação e reação, ou causa e efeito, né? Que é bem conhecida dentro da doutrina espírita e dentro da ciência. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma mesa de bilhar, eu tenho aqui um taco, uma bolinha, quando eu tiro o triângulo, eu bato com o taco na bolinha, dependendo da inclinação, é física. Eu posso calcular exatamente onde vai parar cada bolinha, é física local. O problema que a ciência tem se debatido, tem enfrentado atualmente, e que é o tchan das pesquisas atualmente, é quando a bolinha anda e não tem um taco. E a gente sai correndo, né? Mas isso é o que se chama dentro da ciência de uma ação não local. O nosso cérebro funciona assim e a vida e diversos fatores micros e macros funcionam por efeitos não locais. Os átomos saem, desaparecem de uma camada e aparecem em outra camada. Tunelam no DNA, em 60 partes do DNA e aparecem em outra parte. Tunelam nas proteínas e fazem as proteínas desaparece, aparece enquanto ela se dobra para fazer o processo correto dentro da célula ou o processo da doença. Então, nós constantemente temos efeitos não locais. E vamos dar uma olhada em algumas causas não locais gerando o efeito local. Ou seja, está acontecendo alguma coisa, mas a gente não sabe por quê, de onde que está vindo isso. Né? A gente, como espírita, chama de plano espiritual, ou do espírito, mas enfim. Dentro do processo de como eu sou educado, criação e epigenética. A epigenética é a capacidade de modificar meu DNA, meu gene. Né? Eles estavam estudando essa MAO, a monoaminoxidase A. Ela faz assim, ela produz uma coisa que acaba com a serotonina, noradrenalina e dopamina. Ela destrói no nosso organismo, a MAO-A, a serotonina, a noradrenalina e dopamina. Serotonina é o que nos dá satisfação. Noradrenalina nos dá pique.
E dopamina nos dá prazer. Aí alguém pensa assim, pô, mas então essa Mauá é uma sacana, né? Vai tirar justamente a satisfação, o pique e o prazer, né? Não, ela dá quando é demais. Né? Então vamos supor assim, que eu não tivesse Mauá, eu ia chegar aqui assim, e fazer uma palestrinha para vocês, né? Que agora ela vê assim, então quem sabe eu tomo um cafezinho antes. Eu ia estar com excesso de serotonina, dopamina, né? Então a Mauá vai lá e queima e eu consigo manter esse estado mais equilibrado. Né? Existe um gene, que é a versão normal, que se chama, longa, que tem bastante Mauá. Então ela destrói os neurotransmissores e eu sou uma pessoa mais equilibrada. E existe um gene, com a versão curta, que produz pouca Mauá e o meu cérebro fica inundado de neurotransmissores. Eu sou uma pessoa mais ligada, assim, mais atiçada. Eles fizeram um estudo com 14 homens de uma família holandesa, de uma mesma família, que tinha um histórico de violência. Estupro, incêndio, roubos, assassinatos. E aí eles foram estudar, esse pessoal da minha família, e descobriram que todos eles tinham uma versão curta, pouca Mauá. Está aí. A pessoa que tem versão curta se torna um assassino, um antissocial. Tem que replicar as pesquisas, né? Refazer de novo. Fizeram um estudo com 442 homens neozelandeses. 63% tinha versão longa, 37% versão curta. Depois se descobriu que assim é a humanidade. Nós temos na base de 30% da humanidade tem a versão curta e 70% tem a versão longa. O que se concluiu esse estudo? Nenhuma relação entre gene e violência. Mas, foi-se o nosso estudo por água abaixo. Mas aí, o que foi a surpresa? A grande revelação foi que os que tinham versão curta, né? Ou seja, tinham tendência a ser agressivos, e ainda tinham maus tratos na infância. Maus tratos por exemplo, isso não existe aqui no nosso meio, mas tem pessoas que ficam vendo novela, né? Que assistem novela, e a criança, mãe, acaba! Né? Isso é maltrato, né? Isso é abandono infantil, né? Claro que a gente não assiste novela, mas tem gente que assiste, pessoal. Né? Então, esse tipo de coisa, assim, né? Ou nasce, faz um mês na creche, já, esse tipo de coisa. Desenvolveram características antissociais e violentas. E outros 64% que tinham a versão curta, ou seja, eram para ser antissociais, mas receberam amor e carinho, possuíam características da versão longa, ou seja, eram pessoas equilibradas, amorosas, que receberam amor e atenção na infância. Né? A ação não local. O Michael Manning, PhD da Universidade de McGill, fez um estudo muito interessante com ratinhos. Ele colocou ratinhos num ambiente nosso, um ambiente que seria, no caso, para um ratinho, tu botar ele numa sala grande, sem nenhum buraquinho, nem uma cadeirinha, nem lugar para se esconder. Né? O que acontece com o ratinho? Né? Acontece uma coisa que acontece conosco, o processo do animal. O ser humano é um animal. Pode ocorrer o congelamento. O ratinho fica paralisado no meio, não tem para onde correr, fica paralisado. E ele largava alguns ratinhos, eles congelavam. Ele largava outros ratinhos, eu não sei se tocavam saco, mas pelo menos ficavam numa boa, andavam para lá e para cá, exploravam o ambiente, não congelavam. E assim, por que uns congelam, são estressados, e outros não? Eu descobri que a relação estava nos chamados glicocorticoides, glico de glicose, agora já dá para saber porque diminuiu o açúcar, né? Que é o hormônio do estresse. Mais exatamente nos receptores. A gente precisa ter esses receptores. Então, as ratinhas, né, que lambiam os seus filhotes, né, que juntavam para próximo da tetinha, ou seja, que é o mesmo processo de abraçar, beijar a criança, que a gente tem que fazer isso. O pai tem que beijar o ouvido do homem, da beijo, abraçar. Quanto mais amado, mais nós vamos criar receptores de glicocorticoide, menos vamos ter na corrente sanguínea. Ou seja, vamos ter pessoas menos estressadas, adultos menos estressados. Olha que interessante. Né? Aí ele fez a seguinte experiência. Ele pegou ratas neuróticas que não tinham recebido afeição, que tiveram filhotes, então os filhotes da rata neurótica, e deu para a rata amável. E os filhotes da rata amável deu para a rata neurótica. O que aconteceu? Né? Os filhotes da rata neurótica, mas que foram amados, têm 2 vezes mais receptores do hormônio do estresse. As filhotes da amada, mas que foram criados sem amor,
sem carinho materno se tornavam neuróticos. Né? Para ver a importância do amor e como o amor é uma coisa que parece tão sutil, tão está moldando o nosso cérebro, o nosso DNA. Eles fizeram uma pesquisa com o Banco de Cérebros Suicidas de Quebec. Olha que inspirado eles têm, né? Então a pessoa se suicida, eles pedem permissão para a família, pedem o histórico da pessoa, como é que foi a vida dela, para tentar entender por que o ser humano se suicida. Né? E descobriram que a maioria tinha esse problema, falta de amor na infância. Eles fizeram estudos, assim, que o hobby, um robozinho, eles botam crianças de 3 anos brincando num lugar cheio de brinquedinhos e coisas, né? E aí entra o hobby, um robozinho que se movimenta e atrás de um espelho, um pesquisador também faz ele falar: oi, tudo bom? Quer brincar comigo? Algumas crianças, quando viam, ficavam loucas, saíam correndo, pegavam na mão, iam brincar, queriam levar para casa. Outras congelavam, ficavam duras olhando aquilo assim. O mesmo processo de desvatimento. Foi se descobrir o mesmo processo de corticóide. E aí tentou se concluir assim: bom, então, depois que ela recebeu falta de carinho ali até os 3 anos, o cérebro está estragado. Vai ser uma pessoa estressada. Né? Aí fizeram a pesquisa novamente aos 9 anos de idade. O que aconteceu? Em 2/3 da criança, todo o sistema cérebro, fisiologia, temperamento e comportamento mudou. Porque se muda a postura junto à criança, muda o cérebro. Porque o nosso cérebro é plástico. Ele muda a todo momento. Nós podemos mudar ele. E essa é a ideia dessa palestra. Nós estamos aprendendo isso. Então, modificando o cérebro. Ele sabe, por exemplo, que a pessoa com deficiência visual, ela aumenta o cérebro na parte do córtex motor e somatosensorial, da sensibilidade e da ação, porque ela é cega. Né? Mas o que é mais fantástico nisso? Aumenta o córtex visual. Mas ele é cego, como vai aumentar o córtex visual? Porque eles estudam braille usando o córtex visual. Isso é que é fantástico. Olha como nós mexemos com o nosso cérebro. Né? Em surdos, a visão periférica é aguçada. Não sei se vocês já viram aqueles surdos conversando. Eles vão num grupinho, aqueles mãozinhos fazendo assim. Eles, como é que ele está fazendo assim? É que eles têm a visão periférica muito maior que a nossa. Por quê? Porque eles usam o córtex auditivo para ver. Olha que maravilha isso, né? Como o nosso cérebro é plástico, como nós podemos mexer, como a gente quer com o cérebro. Né? Não é aquela coisa assim: eu sou assim, que está dando a ordem, vai ser. Porque eu sou nervoso, vai ser. Não, eu estou nervoso, mas vou deixar de ser. E o cérebro vai começar a se moldar. Isso é que é maravilhoso. Né? Esse estudo eu apresentei para vocês alguns anos atrás, aqui. Eles pegaram um grupo de jovens, pagam a pesquisa. Então, um grupo ficou durante 6 meses, 3 vezes por semana. Um grupo de jovens ficava numa sala, que se chama o grupo controle, jogando videogame, vendo televisão, jogando. E o outro grupo ficava fazendo experimento, que era ficar sentado num sofá, com os olhos fechados, 3 vezes por semana. Né? Um preparador físico dizendo que eles pensarem sobre exercício físico. Então, agora vamos fazer supino, né? Aquele exercício peitoral. Vamos lá, 1, 2, agora vamos fazer abdominal. 1, 2. E ele sentado ali no sofazinho, com os olhos fechados, imaginando. Depois de 6 meses, eu exagerei a figura. Né? Confesso que eu exagerei. Mas houve acentuado aumento de tônus muscular. Olha que maravilha isso, pessoal. Aquela vontade para a academia, levanta de manhã e começa a vir. Já vai mexer um pouco. Né? Porque a nossa mente é fantástica, mudando todo o nosso corpo. E aí, o ano passado, um pesquisador resolveu replicar esse estudo em experimentos, uns aprendendo piano e outros só pensando que estava aprendendo, e a área somatosensorial cresceu igual. Quem estava aprendendo e quem estava pensando que estava aprendendo. Aí ele fez um experimento com pesquisadores com os olhos vendados durante 5 dias, ele botou até filme fotográfico, se espiasse, queimava o filme e era desclassificado. Tinha que ficar cego mesmo durante 5 dias, fazendo experimentos assim, e atividades, como ser monótono. No final do 5º dia, eles pediam para a pessoa tocar numa fruta, uma pera, uma maçã. E como ela estava cega, o córtex visual entrava em atividade para saber se era uma pera ou uma maçã. Em 5 dias, o córtex visual já começou a fazer a função de córtex
sensorial. Olha a rapidez com que nós modificamos o nosso cérebro. É rápido mesmo, não é uma coisa de uma vida. Apenas 5 dias. O cérebro não é imutável nem estático. Na verdade, ele é remodelado continuamente. Pela vida que levamos. A maneira como nós pensamos, nós estamos modelando o nosso cérebro. Olha que legal. Então, modificando a mente. Reprogramação. As teorias cognitivas, eu tenho que ver, um pouco rápido. Aqui, pacientes com toque, ele fez ele prestar atenção, meditar, só nos efeitos do toque, sem tomar nenhuma, reagir a eles por meio de ato ou palavra, eles começaram a perceber que não era real, era uma coisa da cabeça. A nossa cabeça que gera as coisas. Né? O Steve Jobs, maravilhoso, né? Que já leu a biografia dele, os trabalhos dele para a Apple, né? Ele dizia assim, os pensamentos constroem padrões como andaimes na cabeça da gente. Então eu crio um pensamento e aquilo grava no meu cérebro, se molda, meus neurônios se moldam. Mamãe nascendo, não sempre não vai nascendo, mamãe nascendo, não tem. O que vai acontecer? Não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. Né? Porque eu sou assim, vai ser assim. Né? Então o que eu quero ser? Porque é isso que eu tenho que modificar. Então, ele diz assim, os pensamentos constroem padrões como andaimes na cabeça da gente, são realmente padrões químicos gravados. Na maioria dos casos, infelizmente, na maioria dos casos, as pessoas ficam presas nesses padrões como riscos no dia. Eu não era nascido, mas me contaram que existiam aqueles discos no vinil, ficava, né? Tatac. A gente botava uma caixinha de foto para pesar e passar o tatac, né? É isso, a gente fica assim. E morre como? Como é que foi essa vida? Não, porque depende sempre comigo, né? E fica, né? E nunca saem dele. Né? Então a gente tem que cuidar disso. Né? Então, educando a mente, né? A meditação, quanto maior a experiência de meditação, o que é a meditação? A meditação é eu parar um determinado momento da minha semana. A gente tem o Evangelho no lar, para uma hora também, para ver o que eu quero. Então, acalmo meu corpo, acalmo minha mente. Que ser eu quero ser? Que ser eu quero me tornar? E meu cérebro vai se moldar a isso. A experiência de 6 semanas de meditação aumentou a ativação do hemisfério esquerdo, melhorou o sistema imune, a ansiedade caiu 12%, e novos recursos já foram, recursos neurais já foram ativados. Em 6 semanas. A gente fizesse todos os dias antes da prece, 5 minutos, modifica o nosso ser, realmente. Mudança na expressão gênica, eles fizeram uma experiência de apenas 8 horas e deu diferenças moleculares, genéticas, nos processos pós-inflamatórios. Não vou ser chato com isso. O processo da contemplação, da meditação, de concentração, é de todas as religiões. Dentro da casa espírita, por exemplo, tem a sessão mediúnica que vai chegar 15 minutos antes, né? Que é para a pessoa já serenizar, se centrar e fazer um trabalho adequado, né? E vai mudando a percepção da pessoa. O Buda dizia que a raiz do nosso sofrimento está nos nossos desejos. A gente senta de fazer uma prece, né? Diz assim, Senhor, abençoa meu Deus, assim seja. Né? A gente faz uma listinha assim, me ajuda a pensar hoje, e só você diz assim, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que eu tenha paz no processo que eu tenho para crescer. Porque as coisas vão acontecer. Né? Eu, logo quando eu comecei a fazer palestra, eu fazia isso. E aí, pessoal, né? Aquela franja aí, agora você faz. Não tem mais isso aí. Não vai voltar, não. E olha, eu já fiz pressa. Não pode. Então, o processo é esse. Tudo muda. Né? Minhas filhas já saíram de casa, agora tenho neto. Tudo muda. Né? Mas nós podemos continuar cada vez mais construindo a nossa paz. Né? Epicuro, porque não desejar é complicado. Ele nos faz uma abordagem sobre desejos muito interessante. Ele diz assim, ó, existem os desejos frívolos, irrealizáveis. Por exemplo, voar. Queria voar. Não vai voar. Né? Artificiais, se eu tivesse riqueza, glória, a gente sabe que não traz felicidade, não resolve. Mas existem os desejos naturais. Simplesmente naturais, ou seja, a busca do prazer. Isso é fundamental a gente trabalhar. A gente tem que ter a nossa vida cheia de prazer, uma comidinha gostosa, uma caminhadinha no parque, né, uma namorada, ligar uma vez, pelo menos uma vez a cada 10 anos, liga a TV
E dar uma namorada, assim, é bem legal, se puder ser uma vez por ano, melhor até. É difícil, não é uma coisa calma. Né? Para a vida, nutrição, sono, bem dormido, para a tranquilidade do corpo, proteção, mas aqui que nos interessa. Para a felicidade, o que quer dizer que a Epicuro era fundamental para a felicidade? Ataraxia. E claro, nós não temos a menor ideia do que seja ataraxia. Né? Ataraxia é a ausência de inquietude. Olha que legal. Né? Conseguir ficar quieto, né? Calma, ficar quieto, serenismo, paz, paz. Né? Trabalharmos esse processo em nós, né? Acalma a mente. Né? Como o nosso amorzão nos dizia, né? Não andeis, pois, inquietos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, toda a boa que nós estamos aqui assistindo a Gabriel e aquela coisa. Agora nós estamos aqui, se depois eu estiver em casa com uma comidinha gostosa, vou ver se dá alguma coisinha, vou dar uma caminhada. Fique em paz. A serenidade espiritual, se Epicuro, é o prêmio que nós podemos receber. Eu vou ter que ser meio rápido agora, vou só rapidamente ler aqui. Isso possível afirmar que todo o universo é corpóreo e governado por um logo divino, Deus. O Espírito está identificado com esse princípio divino como parte de um todo a qual pertence. Esse Logos ordena todas as coisas. Tudo surge a partir dele, de acordo com ele. Ele, o mundo é um todo. O homem sábio obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem propósito do universo, devendo assim manter a serenidade perante tanto as tragédias quanto as coisas boas. Nas palavras de Epicuro, doente e ainda feliz, com perigo e ainda feliz. Teve um rei, uma vez que ele estava cercado, os inimigos sitiaram a cidade e o invadiram. E ele sentou calmamente e escreveu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Foi Davi. Ele escreveu esse salmo lindo quando estava recebendo uma evasão. Porque a paz é interna. As pessoas estão loucas em volta da gente, está cheio de coisas de loucura, mas nós podemos estar em paz. Né? Ou seja, a ausência de inquietude, seja qual for a situação. As situações nós não temos como mexer, mas internamente nós podemos estar em paz. Né? Completamente autônomos, donos de nós mesmos. Somos o que desejamos, tudo que somos surge com os nossos desejos. Os nossos desejos fazemos o nosso mundo. Então nós podemos, uma vez por dia, sentar e imaginar que estamos tocando piano, imaginar que estamos fazendo exercício, mas o que é o ideal para nós aqui, que já temos essa vontade de crescer? Mais uma vez o nosso amorzão. Disse depois Jesus outra vez: paz seja com todos. Onde a gente possa exercitar a paz, meditar a paz, imaginar a nossa caminhada em paz, nosso corpo em paz, nosso coração em paz, nossa mente em paz, e todo o nosso ser